Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 6, no verso de número 38 e 39, amém? 38, 39 e o começo do 40 também. Diz assim: porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Amém? Relacionamento para que nenhum se perca. Amém? Repete comigo. Relacionamento para que nenhum se perca. Amém? Para que nenhum se perca. Essa era a proposta de Jesus, amém? Ele estava aqui ensinando, orientando os discípulos na caminhada, e ele diz assim, ó, eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade suprema do Pai, né? O estabelecimento de um relacionamento, ele necessita de uma cumplicidade, é necessário que você, quando quer se relacionar com alguém, você tem que ter essa disposição, né, em se relacionar com o outro, entender o outro, né? Tem que haver diálogo, tem que haver uma comunicação. E aqui neste momento Jesus está falando aos discípulos, nos dando essa orientação sobre essa questão de relacionamento. Ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas para executar a vontade do Pai. E ele diz assim, e esta é a vontade do Pai, que nenhum se perca. E durante essa semana, quando eu estava estudando, ministrando a palavra, tive a oportunidade de pregar na quinta, falei algo à igreja, e no meu coração estava muito claro que seria aquilo que eu estaria falando hoje. Só que Deus não deixou, não permitiu que eu falasse, aquilo era para quinta-feira, para aquele momento. Eu poderia sim, se quisesse, ministrar de novo, porque eu não tenho nenhum medo ou nenhuma vergonha em fazer remakes, né? O que é remake? É refazer aquilo que você já fez, né? Uma palavra em inglês, mas é aquilo que você fez. Então, mas aí Deus falou muito claro comigo de quinta para a noite para cá. Para que nenhum se perca. Para que nenhum se perca. Para que nenhum se perca. E quando eu tinha falado na quinta-feira à noite, eu falei sobre comunicação sadia. Então, de repente, quando eu comecei a montar alguma coisa sobre relacionamento, eu falei, Deus, mas por que falar de relacionamento? Como eu trabalho com casais, a gente trabalha com casais, atende casais, tem um trabalho com casais, parece que uma coisa meia direcionada, mas Deus está falando de relacionamento dele com o ser humano, relacionamento do ser humano com ele, relacionamento do homem com o próprio homem, com o ser humano. Então nós temos que entender isso, e Jesus ele vem trazendo nesses versos essa tônica. Eu desci do céu com uma proposta, com um propósito. Eu desci dos céus, então Jesus sabia, né, onde ele queria chegar com os seus relacionamentos. E nós temos que saber de uma maneira muito clara. Por isso que hoje a gente vê muitos casamentos se dissolvendo, e uma estatística muito clara, muito dura. Muitos não chegam a 1 ano, 2 anos. Eu fico triste porque eu vejo que quando você se dispõe a andar com alguém, você tem que caminhar com essa pessoa, e se a gente pudesse agregar nesse relacionamento somente as coisas boas, mas é um pacote total. As tuas coisas boas vão para esse relacionamento, como também as tuas coisas ruins vão também. Só que quando a gente tem que compartilhar desse viver diário, aí a gente tem que trabalhar com isso. Só que a gente começa a olhar mais os defeitos do outro, mais aquilo que é negativo do outro, e deixamos muitas vezes de olhar para aquilo que é o positivo, né? Que às vezes, muitas vezes, fica ofuscado, né? Por aquilo que é negativo.
E aí Jesus vem falando aqui aos discípulos sobre a sua proposta de relacionamento. Eu desci não para fazer a minha própria vontade. Então, quando eu estava pensando sobre isso, relacionamento, para que nenhum se perca, Deus falou de uma maneira muito clara: a minha vontade, a nossa vontade. Como a nossa vontade tem tentado reinar, ser uma vontade reinante nos nossos relacionamentos. E como a nossa vontade tem sido uma vontade reinante no nosso relacionamento também para com Deus. E isso é muito claro, a gente não percebe muitas vezes isso. Mas é muito claro, quando nós queremos que a nossa vontade seja feita acima da vontade de Deus e queremos que a nossa vontade seja a primordial, nós transportamos isso também para o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí, Jesus ele vem falando sobre essa tônica do relacionamento. Ele diz assim, olha, eu desci dos céus. E se você for ler lá os primeiros versos do livro de Gênesis, diz a palavra de Deus lá, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Só que lá no verso 26, desse primeiro capítulo de Gênesis, Deus ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre todas a obra criada. Então eu fico imaginando que naquele momento, no verso 26, quando Gênesis 1:26 mostra essa realidade, está falando dessa questão, deste relacionamento primaz, Deus com o homem, o ser criado. E agora Deus coloca o homem ali no Éden, e aí Deus cria a mulher e estabelece agora um relacionamento horizontal. Porque primeiro foi estabelecido um relacionamento vertical, depois foi estabelecido um relacionamento horizontal. Desde o Gênesis, a cruz está estabelecida. Desde o Gênesis, a cruz está estabelecida nos nossos relacionamentos. Mas o diabo, que é tão sagaz, né? Ele tenta entrar, ele tenta interferir, ele tenta fazer com que a nossa vontade, e é isso que eu quero falar em primeiro ponto, eu separei em 2 pontos, e o primeiro ponto que eu quero falar é este, que a nossa vontade não venha corroer os nossos relacionamentos. Que a minha vontade não venha corroer o meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. Que a minha vontade, né? Então, quando nós colocamos essa nossa vontade como uma vontade soberana, como uma vontade reinante sobre as nossas vidas, nós nos tornamos inflexíveis, insensíveis muitas vezes a ouvir o outro, a ouvir principalmente Deus. Porque quando muitas vezes nós estamos nos nossos relacionamentos truncados no nível humano, a gente não percebe muitas vezes que o nosso relacionamento com Deus já está tão distante. Não por culpa de Deus, não porque Deus quis assim, não, de maneira nenhuma, mas porque eu fui tirando Deus do lugar que é devido, do trono que é devido, na minha vida, na nossa vida, e aí a gente fala, Deus, fica de canto, eu quero tomar o lugar. Eu lembro que quando eu me converti, existe até hoje, eu estava na África, 2 anos trabalhando na África, ali em Moçambique, e nós usamos esses cartazes, nós usamos este material, que é um material que mostra o coração do homem, e era tão interessante que era um coração grande, e aí uma cadeirinha sentada, uma cadeirinha no meio do coração do homem, o diabo reinando em todos os pontos, Jesus fora desse coração, e no meio daquele coraçãozinho reinante, tinha o eu, que era o ser humano reinando ali. Aí, de uma maneira externa, a figura que mostrava uma pessoa
envolvida, né, em decepções, angústias, drogas, em N situações. Mas quando Jesus entrava ali naquele coração, ele tirava tudo aquilo que era pernicioso e ele tomava o lugar devido no trono daquele coração. Aí as atitudes das pessoas, isso era tudo mostrado através desses cartazes. Se você entrar no Google, na internet, você vai ver esses cartazes. São cartazes, né, de anos, séculos, né? São cartazes que já foi usado muitas vezes para evangelismo e tal, mas naquele momento mostrava um homem transformado. E este homem transformado, que externava e externa atitudes novas, lá dentro, onde ninguém vê, Jesus está reinando. Jesus está no centro daquele coração. Então eu quero que nessa noite nós possamos entender que Jesus quer que nenhum relacionamento se perca. Que principalmente o teu relacionamento com Deus não se perca em meio aos dias tempestuosos. Então o que a gente precisa fazer? Eu fico imaginando. Lá em Lucas, no capítulo 15, eu quero usar essa história deste texto de Lucas 15, de 11 a 13, conta-nos a história do filho pródigo. Conta-nos a história de um jovem que chegou para o pai e disse para o pai assim, Lucas 15, de 11 a 13, diz assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E aí o que acontece? Passado alguns dias, diz a palavra, ele partiu para uma terra distante. Ele foi para bem longe do pai. E lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de uma forma errada, né? Então eu fico imaginando que tudo aquilo que ocorreu posteriormente na vida do filho pródigo foi simplesmente o estabelecimento da sua vontade, que já era reinante no seu coração, quando ele estava lá dentro da casa do Pai. Quando ele estava lá dentro da casa do Pai, Deus já conhecia o coração dele. O Pai talvez não percebesse. Então eu quero que você entenda que muitas vezes o inimigo, ele é sagaz. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, ele diz sobre tudo que você deve guardar. Tem algo que você deve guardar com todo o teu zelo. Guarde o teu coração. Porque é do teu coração que procede as fontes, as saídas da vida. Então Deus, ele está preocupado com aquilo que é de mais interior, mais íntimo. Aquilo que muitas vezes nós encobrimos e não mostramos, ele está preocupado. Ele está querendo ir lá dentro para agir de uma maneira tremenda. Então, quando essa nossa vontade, como foi na vida do filho pródigo, começou a reinar, começou a comandar a vida dele, ele começou a perder o seu relacionamento. O seu relacionamento com o seu pai, com os seus irmãos, o seu irmão, a sua família ali. Então, quando ele chega até o pai, pede ao pai, como diz lá no verso de número 13 que nós lemos, dá-me parte dos meus bens. Passado alguns dias, ele juntou tudo o que ele tinha, colocou dentro de uma sacola, de uma mala e foi embora. Eu fico imaginando, naquele momento, que o pai poderia pegá-lo, trancá-lo dentro ali da casa, o pai poderia contratar alguns guardas e segurá-lo ali, mas o pai não fez. Assim como Deus também não faz. Deus sabe muitas vezes o caminho que nós vamos trilhar, às vezes não é um caminho muito bom, Deus está vendo de uma maneira clara que nós vamos sofrer, mas Ele vai permitindo e nós vamos aprendendo. Então eu vejo que nesse momento, nessa história do filho pródigo, nós começamos a aprender que a nossa vontade,
ela não tem que ser essa vontade reinante, que reina acima de tudo, acima de todos, mas que nós tenhamos o mesmo posicionamento do Mestre, Jesus. Eu vim com um propósito específico. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que nenhum se perca. A vontade do meu Pai é que nenhum relacionamento se perca. E aí a gente começa a zelar pelo nosso relacionamento, que tem que ser um relacionamento primário, o nosso relacionamento com Deus. Mas para que isso aconteça, como foi no caso do rapaz aqui, ele ainda passou por momentos de privações. Lá no verso 14, diz assim, de Lucas 15, 14, que depois de ter consumido tudo, toda a sua herança, diz a palavra, que veio uma grande fome naquele local, e ele começou a passar necessidade. E aí, aqueles que eram os amigos dele, já não estavam mais próximos dele. Porque os amigos que aquele jovem tinha, eram amigos que ele conquistou através do dinheiro, das condições que ele pudesse dar algo, e de repente, ele se vê sem amigos, verdadeiros amigos, ele se vê ali banido da sua casa, da sua dignidade, e ele foi cuidar de porcos. Então eu vejo que aquele jovem, ele se perdeu nas suas vontades inconsequentes. E nós nos perdemos muitas vezes na nossa vontade inconsequente. E muitas vezes a gente não percebemos muitas vezes que nós estamos como esse jovem, muitas vezes longe do Pai, distante do Pai. E aí nessa semana Deus ele começou a falar muito comigo durante o começo da semana sobre a questão de ouvir a Ele, ouvir a Deus, deixar que Deus venha e tome o lugar devido na minha vida, que tome o lugar devido na nossa vida. E aí no Salmo de número 130, no verso 23, eu fico imaginando que deve ser este deve ser o nosso pedido para Deus. Quando a gente perceber que algo está errado, está faltando uma sintonia com a vontade suprema de Deus, lá no Salmo 139, no verso 23, o salmista Davi dizia assim: Deus, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e o Senhor tem liberdade de me dirigir pelo caminho eterno. Mas para que Deus possa nos dirigir por um caminho eterno, primeiro Deus tem que sondar lá dentro. Primeiro Deus tem que entrar em áreas onde ninguém entra, mas você está dando liberdade para que Ele possa entrar. Deus ele não invade a tua vida, Deus ele não invade a minha vida, mas Ele entra à medida que nós possamos dar liberdade para que Ele possa assim fazê-lo. Então o salmista Davi, no Salmo 139, ele fala isso para Deus de uma maneira muito clara. Eu quero que esta seja a nossa oração. Senhor, sonda-me. Senhor, conhece o meu coração, prova o mais profundo do meu coração. Vê se existe lá alguma coisa ruim, me leve pelo caminho devido. Então, ouvir Deus deve ser algo fundamental em todo este processo de relacionamento. Nós temos que ouvir Deus. Nós temos que ouvir Deus falar conosco. E aí, em Tiago 1,19, diz assim: todo homem seja pronto para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir. Né? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso é comigo, isso é com você.
Mas é um exercício, meu irmão. Nós temos que aprender. E quem é casado, como eu, já há 30 anos, pode ter 1 ano, 2 anos, 30, 40, 50 anos, você tem que aprender a ouvir. Eu estou falando para mim mesmo. Então, eu saio daqui e vou para frente, porque muitas vezes a gente sempre está pronto para falar. Todos nós somos gerados prontos para falar. Mas Deus fala o contrário. Deus, ele fala assim, você tem que estar pronto para ouvir. Você tem que ser tardio para falar. Porque quando você fala no momento certo, você pondera o que falar, é esse tardio. Não é que ficou fora da hora. Não é que você foi bobo e deixou de falar, não. Você ponderou e você falou na hora certa. E se você fala na hora certa, o que acontece? Existem frutos em todo esse processo. Então, esse processo de Deus, ele vem entrando na nossa vida, e quando nós aceitamos a Jesus, a gente sempre tem aquela ideia, eu me converti em 1982, a ideia que nós tínhamos, eu tenho, era aquela ideia assim, aceitei Jesus, estou vivendo um mundo onde eu não vou pecar mais, não vou errar mais, né? E durante 3 meses eu vivi este êxtase espiritual, porque eu andava, nada me atingia, nada, era engraçado. Aí eu falei, que legal, eu nem imaginava o que era. Aí Deus falou assim, agora eu vou te trazer para a realidade, você vai ter que viver dentro de circunstâncias adversas, mas você tem que entender que o teu coração não é comandado pelas tuas emoções, não é comandado por aquilo que você acha ou pensa, mas eu estou reinando no teu coração, e agora o comando é meu. E quando eu entendi que o comando de Deus tem que ser supremo sobre a minha vida, eu tenho aprendido. E eu quero confessar a você, que talvez você esteja frustrado, chorando, oprimido aí, eu não consegui, Irmão, vai, continua. Eu sou um eterno aprendiz, eu estou 30 e poucos anos andando com Jesus, eu estou aprendendo todo dia é um dia de aprendizado. Todo dia, quando a palavra de Deus diz assim, as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas, elas se renovam a cada manhã, porque a cada manhã você precisa de uma dose exata para aquele dia, você precisa de algo novo para aquele dia. Então Deus, ele quer agir no teu coração, nas tuas emoções, tornar o teu coração novo todo dia. E aí é interessante porque aquele menino lá, ele não ouviu muito, né? O pai, ele não ouviu muito ali a Deus, ele saiu, ele foi pelas suas emoções. Só que o que acontece? Ele se frustrou. O relacionamento foi corroído. E aí ele se vê só. E aí eu quero entrar na segunda parte, que é estabelecer a vontade de Deus como prioridade na nossa vida. Primeiro é quando a nossa vontade é a vontade reinante, aquela vontade que está no comando. E o segundo é quando nós entendemos, Deus, ele precisa reinar na nossa vida. Ele precisa tomar o lugar que é devido. João capítulo 6, no verso 39, Jesus disse assim, eu desci para fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de meu Pai é essa, que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Jesus, ele deixou o exemplo, claro, com excelência. Quer fazer a vontade de Deus, do Pai, independente das circunstâncias. Porque quando nós entramos nesse relacionamento com Deus, e quando Deus entra neste relacionamento conosco, ele diz assim, eu estarei com você todos os dias, todos os momentos. Nos momentos de lutas, nos momentos de adversidades, nos momentos de dor. É um casamento onde Deus fala, nem até a morte separe, porque você agora é eterno.
e você vai viver comigo eternamente. Então eu fico imaginando que esse relacionamento que Deus quer firmar conosco é um relacionamento que não pode estar preso numa circunstância. E aí o que acontece? Quando você é levado a este local onde Deus quer ser o centro da tua vida, Ele quer reinar no teu coração, Ele quer reinar no teu relacionamento. A gente chega nesse momento de João 6,39. Eu desci, não foi para fazer a minha vontade, eu desci para fazer a vontade do Pai. Eu quero abençoar. E aí Jesus ele começa a ensinar os discípulos, e é interessante porque ele leva os discípulos, em João capítulo 14, no verso 23, ele fala assim para os discípulos: se alguém me ama, ele vai guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nesse verso de João 14, 23, Jesus fala dessa trindade que vem habitar nas nossas vidas. Se alguém me ama, o Pai o ama também, e o Espírito virá e vai fazer morada nele. Aí você não precisa ficar pedindo: ó Espírito, visita-me. Ele não é visitante, ele é habitante, ele habita na sua vida. Ele te dirige em toda a verdade. Ele te dirige por todo o caminho. Ele te dirige por onde quer que você ande. Então, o que acontece? Aí você começa a entender que a vontade de Deus, ela vai começar a ser reinante sobre a sua vida, reinante sobre o seu coração. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2, Deus ele quer revelar de uma maneira plena essa vontade. O autor, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz assim: olha, a vontade de Deus é essa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus quer que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Então, por isso que Ele quer nos levar a este relacionamento de intimidade, onde Ele vai falar conosco. Então, quando eu falei lá de João capítulo 14, 23, que o Pai viria, que o Espírito viria, que Jesus estaria ali presente, habitando, o habitante, alguém que habita com alguém, com uma pessoa, tem que ter uma intimidade muito grande. Se você tem alguém que mora com você na sua casa, você não vai estar vivendo 24 horas do jeito que você está vestido aí, né? Primeira coisa que eu tiro meu relógio, tiro meu sapato, e aí eu vou ficando à vontade na minha casa, onde eu tenho certa intimidade. Mas se eu chego na sua casa, porque eu não tenho ainda tanta intimidade, o que eu vou fazer? Eu vou estar desse jeito, então a gente fica meio, né, travado, vamos dizer assim, travado, modo de dizer, porque não é a sua casa, tem regras, né, você precisa. Então, quando Jesus ele vem falar desse relacionamento, ele está falando: ó, eu vou levar você agora a um relacionamento tão íntimo, onde eu vou reinar sobre o teu coração. E a palavra de Deus diz que desse coração que procedia adultérios, prostituição, morte, porque tudo isso está lá em Mateus capítulo 15, que é do coração do homem que procede tudo isso. Jesus falou: não, eu vou agora colocar coisas boas. E ele diz assim, que o Espírito viria, e que nós seríamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, e este Espírito, ele vai habitar no seu coração. Ele vai fazer morada. Então aí nós começamos a ouvir, foi isso que aconteceu com aquele jovem. Ele tinha se perdido na sua vontade reinante, na sua vontade humana e reinante. Mas de repente, ele está ali sem comida, sem amigos. E agora eu gostaria que você abrisse em Lucas 15, no verso 17.
Jesus quer que nós reconheçamos, através de atitudes expressas, o comando dele reinante sobre a nossa vida. Isso acontece em Lucas 15, no verso 17. Diz assim: o jovem estava ali, cuidando de porcos, tentando comer a comida dos porcos, ninguém deixava. E aí no verso 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi para ele: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, quando diz a palavra de Deus aqui, levantando-se, ele foi para o seu pai, tudo isso que nós vamos falar, essas 4 atitudes, para nós finalizarmos aqui, essas 4 atitudes que ele teve, foi antes de se levantar e ir em direção ao pai. A primeira atitude foi a consciência do erro. A primeira atitude que nós temos que ter para que haja mudança na nossa vida, para que o Senhor possa ser o centro total da nossa vida, do nosso coração, é essa atitude que ele teve. A primeira, caindo em si, a consciência do erro. Algo que ocorre primeiramente no nosso ser interior. Algo que ocorre no nosso espírito, no agir sobrenatural de Deus, é a consciência do erro. A segunda coisa é uma atitude a ser tomada, que foi a que ele teve: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei foi a segunda atitude tomada. É algo que ocorre também dentro do coração do homem, mas que o leva o quê? A tomar uma decisão. Mas ele ainda estava ali prostrado. E a terceira atitude foi a que ele tomou, que é o posicionamento estabelecido, que é: irei ter com o meu pai. Irei ter com meu pai. Ele falou assim: eu vou me levantar. Ele ainda estava sentado, ainda estava ali prostrado. Irei ter com meu pai, né? É algo que estava acontecendo lá no interior dele, no íntimo do interior dele, né? É uma atitude interior que estaria posteriormente expressando uma atitude exterior. Aí há um combate. É aqui que começa o combate. O combate da nossa vontade reinante com a vontade suprema de Deus. Porque naquele momento há uma luta muito grande. E aí eu fiquei imaginando esse combate como um grande clássico de futebol, né? A gente coloca lá, time tal, que é um xizinho, versus time tal. E aí quando eu anotei no meu papel, e eu fui fazer essa cruzinha para falar sobre o combate da vontade humana com o combate da vontade de Deus, Deus falou assim: para que haja mudança, esse X que está assim, ele precisa virar uma cruz. Porque se a cruz não estiver no centro, não vai haver mudança. E aí quando Deus começou a falar isso comigo, eu falei: Deus, há um combate onde o inimigo não quer que nós possamos ir até a cruz, sair daquele combate, que é o X, e virarmos esse combate numa cruz. A cruz fala do relacionamento primeiro com Deus, vertical, e fala do relacionamento horizontal. Horizontal com as pessoas, vertical com Deus. Então eu fico imaginando que neste momento, quando esse jovem falou: irei ter com meu pai, houve uma luta nas regiões celestiais. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O teu combate não é contra aquele que está próximo, é nas regiões
celestiais. Porque quando nós entendemos isso, e há este combate, e aí deixa de ser esse combate, porque a cruz entra, e a cruz toma, né, o lugar que é devido, trazendo remissão, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo um tempo novo, porque a cruz fala de um momento de morte, mas a cruz fala, após a morte, a ressurreição. A morte não terá mais poder sobre ele. Então, naquele momento, o jovem falou, irei ter com meu pai. Ele decidiu ir, ele falou assim, eu irei ao meu pai e vou dizer ao meu pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, me torna como um dos teus trabalhadores. Então, na cabeça do jovem, ele ia chegar na casa do pai, o pai ia recebê-lo, ia dizer, coloca ele aí num dos alojamentos para os servos, pega uma roupa dele, uma roupa do servo fulano de tal, dá para ele, eu quero ele bem distante de mim. Essa era a concepção dele. Mas ele se levanta, ele fala, eu errei, porque o meu coração estava tentando comandar todas as situações. Eu vou diante do Pai, eu vou me redimir, eu quero um posicionamento novo. Mas ele não tinha dimensão do que iria acontecer. Quando nós tomamos um posicionamento de irmos até a cruz, para que relacionamentos sejam restaurados, nós não temos noção do que Deus vai fazer, do que Deus pode fazer neste relacionamento quebrado, que está no teu lar, que está na tua família, que está ali no teu emprego, onde você trabalha, que você está tentando dizer, Deus, que bom se pudesse tirar segunda-feira, porque eu tenho que enfrentar aquela pessoa, e Deus está falando, este relacionamento precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado, não no combate, não no confronto, mas passando pela cruz. Passando pela cruz de Cristo. Então, ele chega e fala, Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então, é um posicionamento concretizado, concretizou. Ele ainda não tinha saído do seu local, mas já estava consumado. Ele levanta e ele anda, talvez por dias, né, até chegar à sua casa, e diz a palavra de Deus, que o pai na porta de casa, ao ver de longe, uma pessoa moribunda vindo em direção à casa, ele falou, não, tem um jeito diferente, é um jeito que eu conheço, é alguém que eu conheço, e quando foi chegando mais perto, ele falou, é meu filho. O pai esperava esse filho, durante todos os dias, E eu fico imaginando Deus, quando ele fala assim, para que nenhum se perca, Deus não tem prazer na perda de relacionamentos. Deus fica triste. Deus, ele sente também, como nós sentimos. E eu fico imaginando quando há arrependimento, mudança, nós colocamos um monte de regras. Você vai passar por isso, mas é isso, nós vamos, né? N situações nós colocamos ali. Mas quando aquele pai chegou, quando aquele filho chegou até o pai simplesmente tirou tudo que era velho, tudo que era, né, destruído na vida daquele jovem, colocou tudo que é novo sobre ele. E além do mais, deu a ele um anel. Anel fala de autoridade, para que agora ele pudesse exercer autoridade como filho. O pai resgatou para o filho a autoridade como filho. E naquele momento eu fiquei pensando, Deus, mas como isso aconteceu lá na frente? Mas ele teve que tomar essas atitudes. Ele teve que ter a consciência do erro, ele teve que ter uma atitude a ser tomada, ele teve um posicionamento estabelecido, mas ele precisou concretizar esse posicionamento. E às vezes o diabo, nesse meio, nesse interim, ele tenta te desviar da proposta devida. Ele tenta dizer para você que não vale a pena lutar por esse relacionamento,
que não vale a pena ir ao encontro daquele que precisa de uma palavra de socorro, de alento, e nós desistimos muito fácil, mas Deus, Ele não desiste. Então eu quero que você entenda isso. O desejo de Deus é que nenhum se perca, mas esse que nenhum se perca está dentro de um contexto em que a minha vontade não pode ser a vontade suprema, mas que a vontade suprema tem que ser a vontade do Mestre, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E aí você vai experimentar na tua casa, no teu lar, essa ação sobrenatural de Deus na tua família. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entendesse que Ele deseja restaurar relacionamentos. Primeiro, restaurar o teu relacionamento com Ele, Deus. Segundo, com o teu próximo. Eu não sei com quem você tem que se acertar. Eu não sei qual é o teu posicionamento, e você vai fazê-lo agora diante de Deus. Eu quero que todos fechem os olhos. Eu quero que neste posicionamento você fosse colocando diante de Deus. Talvez alguma situação que te feriu, magoou, e você está nessa situação, como aquele coração com a vontade humana reinante, no centro do coração, dizendo: o meu veredito é esse, eu quero condenar, eu quero que essa pessoa esteja quilômetros e quilômetros de distância. Mas o que Deus me mandou te dizer nessa noite, que é tempo de restauração. E Deus começa uma restauração aí dentro do teu coração, onde homem algum pode entrar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Que você possa ouvir a voz do Espírito de Deus. E a doce voz do Espírito Santo de Deus diz a você: é tempo de acertos nos teus relacionamentos. Em primeiro lugar, o teu relacionamento com Deus. Como anda o teu relacionamento com Deus? Segundo, como anda o teu relacionamento com o teu próximo, com aquele que está próximo a você? Que haja acertos. E eu quero orar com você. E se é com você que Deus está falando, que precisa se acertar, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você, porque eu sei que Deus trouxe essa palavra ao meu coração nessa semana, porque existe alguém, talvez exista uma pessoa, não importa, uma pessoa, a palavra de Deus diz assim: vale mais que o mundo inteiro. Se essa palavra surtir efeito em uma pessoa, valeu a pena. E eu quero orar com você, porque o Deus que eu sirvo está falando de relacionamentos truncados, destruídos, mas que Ele quer restaurar nessa noite. Que você possa dizer aí no seu lugar: Deus, toma o teu lugar no meu coração, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, no meu relacionamento, principalmente com o Senhor. Toma o teu lugar no meu relacionamento com o meu próximo, Senhor. Eu não quero ferir, eu não quero magoar as pessoas. E você tem tentado de todas as formas fazer isso na tua força humana, mas a tua vontade reinante, ela não pode fazer isso. Ela pode até camuflar e fazer um teatro, mas deixa que Deus entre sobre a sua vida, opere sobre o teu coração nessa noite.
Que Deus possa entrar onde homem algum possa entrar. Que Deus possa trazer neste momento uma restauração sobrenatural sobre a tua vida. Você tem trazido ao altar do Senhor nessa noite coisas que têm travado a tua alma, o teu coração. Tem te entristecido, tem trazido ao seu coração, você está doente, você precisa ser restaurado. E Deus fala nessa noite, é tempo de cura, é tempo de restauração sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tomar o lugar devido. Eu quero colocar Deus diante do teu altar. Vidas que se colocaram diante do Senhor nessa hora, Deus. Vidas que estão, Senhor Deus, entregando, Senhor Deus amado, ao Senhor o comando total e pleno das suas vidas, Deus. Toma o teu lugar, que é o lugar devido sobre essa vida, Senhor. Porque o Senhor Jesus desceu dos céus, não para fazer a sua vontade própria, mas para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que nenhum se perca nos seus relacionamentos. Deus, toca com poder, Senhor. Toca sobre essa vida, toca sobre este coração, Senhor. Traz restauração sobre essa vida. Opera com poder e com autoridade sobre este coração, Senhor. Agindo, porque operando Deus o Senhor, ninguém tem o poder de impedir, Senhor. Que neste local, Senhor, que nesta parte da igreja, onde existem pessoas, Deus, que estão passando por este momento de conflito, que o Senhor venha, entre sobre os seus relacionamentos, operando com poder e com autoridade, sobre essa outra parte da igreja, pessoas que estão colocando, Deus, algo que é um fardo pesado que estava no seu coração, mas apresentando ao Senhor. Deus, traz alívio, traz cura, traz restauração e reina, toma o teu lugar, Senhor, sobre essa vida, sobre este coração, em nome de Jesus, Senhor. Sonda-me, ó Deus.